Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos então o domingo da Santíssima Trindade. Sempre depois do domingo de Pentecostes, a gente celebra o domingo da Santíssima Trindade. Daí na quinta, que vem na sequência, a gente celebra Corpus Christi. O mistério da Santíssima Trindade é o centro da nossa fé. É o primeiro e mais importante dogma. Por quê? Porque todos os outros se fundamentam nisso. Se tirar o mistério da Trindade, rui tudo a estrutura da nossa fé. E é por isso que tudo que a gente faz envolve a Santíssima Trindade. Toda vez que a gente vai rezar, toda vez que vai começar a missa, toda vez que a gente invoca a Deus, no fundo a gente invoca a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é algo, de fato, central da nossa fé e grandioso. Às vezes a gente pode correr em dois erros. O primeiro erro é achar que, pela nossa inteligência, a gente consegue abarcar tudo aquilo que é esse mistério. E como a gente sabe, não dá. Isso já passaram por isso Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos santos tentando explicar a Santíssima Trindade. Essa busca, no fundo, da explicação da Santíssima Trindade é algo grandioso, e aí Santo Agostinho vai tirar a conclusão de que se a gente entendesse tudo da Santíssima Trindade, a gente seria Deus. Não é? Mas o outro erro é o quê? Porque a gente não entende, então também a gente pode saber nada? Não, também está errado. Por quê? Porque São Tomás e Santo Agostinho também escreveram e explicaram muitas coisas da Santíssima Trindade. A primeira coisa é perceber o que acontece do amor dentro da Santíssima Trindade. Você lembra? A carta de São João vai dizer que Deus é amor. Fora de Deus não dá para ter amor. Deus é o amor. De forma que, pensa assim, se eu falasse para vocês assim, imagine quem você é. Quando você imagina quem você é, você produz aqui na sua cabeça, na sua memória, na sua inteligência, uma imagem de você. Não é? Você faz uma imagem daquilo que você é. Só que por mais que você se esforce, essa imagem não corresponde 100% àquilo que você é. Quando eu penso quem eu sou, eu produzo uma imagem aqui dentro. Mas essa imagem não é idêntica a mim. Por quê? Porque eu não sei tudo sobre mim. Para mim, quando eu pensasse sobre mim, eu tivesse a capacidade de saber tudo aquilo que eu sou, eu tinha que saber quantos cabelos eu tenho, como são meus órgãos internos, como que funciona o meu organismo, as minhas qualidades, as minhas virtudes. A gente faz uma imagem, mas uma imagem menor do que a gente é por causa da nossa inteligência. A nossa inteligência não consegue saber quem a gente é agora. No céu, iluminado por Deus, aí a gente vai saber quem a gente é. E no fundo vai ser esse o nosso juízo. Então, a gente produz uma imagem interna, mas essa imagem é menor por causa da nossa inteligência. Mas a inteligência de Deus, veja, Deus é Deus. E não existe nada que Deus não saiba.
não é? Deus sabe tudo. Então, se Deus sabe tudo, Ele também sabe quem Ele é, não é? Ele sabe quando Ele é. Quando Ele pensa quem Ele é, Ele gera uma imagem. Igual a gente gera uma imagem interior. Só que a nossa não consegue mostrar tudo o que Ele quer. Deus, como Ele sabe tudo, Ele produz uma imagem que é idêntica a Ele. Essa imagem se chama Filho. É Deus Filho. Deus Filho é a imagem do Pai, não é isso que a gente fala no texto bíblico, né? Ele é a imagem do Pai. É tudo, em tudo idêntico ao Pai. Olha essas duas velas aí, no altar. É como que se essa vela aqui, desse lado, ela tivesse a capacidade de pensar quem ela é. Pensando quem ela é, ela produz, ela gera uma outra vela idêntica a ela. Qual é a diferença das duas? A diferença é que esta vela é a origem. Essa vela é que pensou. Essa vela que gerou. Então essa vela, se ela é, não é princípio, é origem, ela é o Pai. Essa vela tem tudo igual o Pai, menos que ela é gerada. Ela veio do Pai. Outro exemplo, data show. Sabe o data show que a gente usa aí na igreja, tal coisa? Quando você coloca o data show ali, dentro do aparelho tem uma imagem. Ela é refletida na parede. Aquela imagem que está no aparelho, ela também vai estar na parede. Aquela imagem que está no aparelho produz a que está na parede. A imagem que está na parede, ela não produz o aparelho, não é? Então, qual é a diferença da imagem do aparelho e a imagem que está na parede? A única diferença é que o que está na parede não pode gerar o aparelho. Então, a imagem que está na parede é sempre o Filho. A única diferença é essa. Que a origem é sempre a pessoa do Pai. O Filho é em tudo igual ao Pai. Muito bem? Quando que começou isso? Quando que Deus pensou quem que Ele era? Quando que Deus começou a gerar o Filho? Desde sempre. Não teve começo. Desde sempre. Padre, não entendi. É isso mesmo. Não é? O Padre falou, se a gente entendesse, a gente ia ser Deus. Como a gente pensa no tempo, a gente não consegue perceber. Mas quando é que o Pai foi origem? Desde sempre. Não houve um só instante que o Filho não existiu, que o Filho não foi gerado. Se, olha só, lembra da vela. Se o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai, então tudo que o Pai é, o Filho é. O Filho, ele é bondade, ele é amor, ele é poder, ele é ciência, ele é tudo o que o Pai é. De forma que quando o Pai olha para o Filho, ele vê, ele sente amor. Ele ama o seu filho. Quando ele olha para aquela imagem, ele produz amor. Quando o filho olha para o pai e olha tudo aquilo que o pai é, produz também amor. O encontro do amor de uma mão com a outra se chama Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, então? É o amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Então Santo Agostinho vai falar assim: o Pai é aquele que ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor. Lembra do exemplo do data show? O Pai é o aparelho. O Filho é a imagem que está na parede. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela luz
que atravessa ali, ó, e une os dois. Entende? Muito bem. Esse amor, essa união das três pessoas divinas, ela é eterna e ela é perfeita. E ela não precisa de nada, nem de ninguém para ser feliz. Ele é Deus, ele se basta. Se Deus, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, resolvesse não criar nada, em Deus não mudaria nada. Porque ele se basta. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Essa união do amor dessas três pessoas da Trindade vai produzir beleza. Mas uma beleza que a gente não é capaz nem de imaginar. Diz assim, você se lembra que Moisés, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, mostra-me a tua face, o teu rosto. Eu quero ver um pouquinho do seu rosto. E Deus fala assim: ninguém pode me ver e continuar vivo. Lembra? Por que isso? Não é que seja uma maldição, uma desgraça ou um castigo de Deus. Por que ninguém pode continuar vivo vendo Deus agora? Porque se a gente visse Deus agora, a gente ia ser aniquilado pela sua beleza. A gente viraria pó. Ele é tão belo, que a gente viraria pó agora. Então Deus faz um caminho aqui nessa terra e aparece e se esconde. Mas ele não aparece como ele é. Ele aparece refletido nas coisas. Então, ninguém ainda viu Deus tal como ele é aqui na terra. Se a pessoa visse Deus como ele é aqui na terra, ela morria de amor na hora. As experiências que a gente tem de Deus são reflexos de Deus, mas não é Deus ainda. Por exemplo, um santo que tem uma visão de um santo, de um anjo, do próprio Deus ou de Jesus. Aquilo ali ainda não é Deus na sua glória como ele é. Você lembra da transfiguração? Quando Jesus mostrou um pouquinho só do que ele era, os discípulos já caíram no chão e não aguentaram a beleza de Deus. Essa beleza de Deus lá em cima, na Trindade. Essa beleza de Deus é tamanha que o Pai fica admirado pelo Filho, o Filho fica admirado pelo Pai, o Espírito Santo fica admirado pelo Pai, pelo Filho, ou seja, é como se fosse uma dança da beleza, e isso vai produzir amor entre eles. Um amor tão grande que a teologia escolheu um nome para dar para esse amor. O amor que tem na Santíssima Trindade se chama ágape. Ágape, guarda esse nome, ágape. O que significa ágape? Ágape é o amor que tem dentro da Santíssima Trindade. É quando o Pai ama o Filho, é quando o Pai ama o Espírito Santo, é quando o Filho ama o Pai, como o Filho ama o Espírito Santo, é como o Espírito Santo ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho. Esse amor é ágape. Esse amor ninguém merece. Ninguém merece. Por quê? Porque a gente não é Deus. Não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse amor é deles. Esse amor é olho no olho. O Pai, ele, apaixonado pelo Filho, então, no Espírito Santo, ele resolve livremente criar por amor. Por que ele criou? Quando a pessoa está com paixonite aí, não é? Quando você gosta de alguém, você quer dar presente, não é assim? Você vai viajar e aí lembra da pessoa: ah, isso aqui é cara do padre, vou levar lá para o padre de presente, não é assim? Você dá presente para quem você gosta. Às vezes nem é aniversário de casamento, nem é nada, aniversário da outra pessoa, e vai lá o outro e quer dar presente. E a gente fica feliz quando a gente dá presente. Isso é um sinal do amor que a gente tem pelas pessoas. Assim que a gente fala, não repara
no presente? Por quê? De fato é isso. Por quê? Porque aquele presente é só um símbolo do amor que a pessoa tem por você. O Pai, amando o Filho no Espírito Santo, também quis dar um presente para o Filho. O que foi esse presente? A criação. O Pai é apaixonado pelo Filho no Espírito Santo, então vai e dá um presente para o Filho. Que presente que é esse? A criação. Dentre as coisas criadas, há um presente especial, que somos nós, que é cada um de nós, porque a gente foi feito à imagem e semelhança dele. Ou seja, dentro da pequenez nossa, Deus ainda fez cada um como se fosse um protótipo dele. Deus nos deu características dele: vontade, liberdade, inteligência. Tudo pode falar. Mas veja então, você foi criado como um presente para Deus. Você vai lembrar que São Paulo não fala, São João também fala isso, que Deus nos amou por primeiro. Se eu existo, é porque Deus me amou. Se eu existo, é porque Deus, olhando para Jesus, me criou como um presente para Ele. Olha a importância. Quando Deus criou as coisas, tudo aquilo que Ele cria, Ele ama. Tudo aquilo que Deus criou, Ele ama. Senão a coisa nem existia. Às vezes tem um filósofo que fala assim: penso, logo existo. Né? Mas no fundo, sou amado. Por isso eu existo. Eu só existo porque Ele pensou em mim e aí Ele me criou. Muito bem. Só que, como o Padre falou, a gente não é Deus. Mas Ele me ama. Isso. Então, quando Deus ama, presta atenção agora. Quando Deus ama uma coisa que não é Ele, quando Deus ama uma coisa que não é Ele tem que olhar para baixo. Não é? Quando Deus ama o Filho, olha as velas, é olho no olho. Quando ama o Espírito Santo, é olho no olho. Mas quando Deus ama o cavalo, o cachorro, a árvore, o anjo, Nossa Senhora, a gente, Ele tem que olhar para baixo. Certo? Porque a gente não é Deus. Quando Deus ama olhando para baixo, esse amor se chama misericórdia. Misericórdia é o amor que Deus olha para baixo. Ágape, lembra? Ágape, misericórdia. Só de ser amado pela misericórdia de Deus, para nós já seria muito. Já é muito, porque ninguém merece a vida, ninguém merece a existência e ninguém mereceria o céu. Ou aquele céu lá de Adão e Eva. Ninguém merecia aquele céu ali. Ninguém. É a bondade dele. É a misericórdia dele. Só que o que aconteceu com o presente? O presente não quis ser presente. O presente quis ser Deus. O presente se revoltou com essa estrutura. Não aceito isso. Eu quero ser Deus, como Lúcifer quis ser Deus. Então os presentes, os anjos, alguns anjos, e o ser humano se revoltaram com esse esquema. Falaram: não, a gente não quer ser presente. A gente quer ser Deus. Mas não dá. Então o que aconteceu? Houve uma quebra. Da criação, dos anjos e do ser humano. Deus poderia ter deixado quieto. Deus poderia falar assim: olha, a gente não depende dos seis. Eu não preciso dos seis. Como o Padre falou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tem o amor perfeito, já tem a felicidade perfeita, já tem a beleza perfeita. Não. Deus poderia falar assim: ó, eu criei vocês, eu quis te dar a vida. Vocês não quiseram, agora, ema. Não é? Qual que era então o destino nosso como presente quebrado? O inferno, o afastamento de Deus, o sofrimento. Só que
Porque Deus não pensa como a gente. Olha o Evangelho. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o presente, Deus amou tanto você, coloca o seu nome aí. Deus amou tanto você, que enviou o seu Filho. Pensa só. Santo Agostinho fala assim, que se a gente perdesse toda a Bíblia e restasse somente esse Evangelho que a gente leu hoje, a revelação ela estava garantida. Se ficasse só esses versículos de hoje, a revelação estava garantida. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas crê no que, gente? No que a gente precisa acreditar? Acreditar na doutrina? Acreditar na Bíblia? Acreditar no Papa? Sim. Sim, mas isso é consequência de acreditar que Deus me ama. Esse é o fundamental. É isso que vai nos julgar. É isso que vai fazer que a gente seja santo ou não. Se eu acredito no amor de Deus por mim. Eu posso falar assim, não, padre, mas eu acredito no amor de Deus por mim. Será? Quando eu peco, quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu questiono. Não é? Então, de novo, acreditar no quê? Acreditar que Deus me ama. Qual é a diferença, por exemplo, de São Francisco e alguém que está na mentira agora? A diferença é que São Francisco sabia que Deus o amava. E o cara lá não acredita no amor de Deus. Porque Deus não deixa de amar aquele cara que estava na mentira. Mas se ele não acredita, ele não quer esse amor. Muito bem. Como o padre falou, Deus poderia ter deixado quieto e falado, azar os seus. Mas não, Deus amou tanto o presente que enviou o seu Filho. Então veja, há um ápice, o máximo do amor misericórdia. Lembra o amor misericórdia que olha para baixo? Há um ápice do amor misericórdia quando Deus não se contenta em nos amar olhando simplesmente de cima para baixo. Quando Deus pega e envia seu Filho aqui embaixo. Quando Ele manda o seu Filho aqui embaixo. Então, a misericórdia, ela vem morar conosco. Você viu na primeira leitura, Moisés pedindo, Senhor, caminha conosco. Senhor, cuida do seu povo. Muito bem, Deus teve tanta misericórdia que mandou o seu Filho aqui conosco. Lá na carta de Filipenses, capítulo 2, fala assim, ele, o Filho, que era de condição divina, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou, se aniquilou, se humilhou, se fazendo semelhante ao homem, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ao máximo do rebaixamento da misericórdia de Jesus por nós. Por que isso? Porque Deus não se contentou, não somente que o brinquedo estava quebrado, mas Ele não se contentou de nos amar olhando para baixo. Ele veio, se rebaixou. Você se lembra, faz 2 semanas a gente celebrou o mistério da Ascensão. Ele veio, se rebaixou e voltou para o Pai. Quando Ele volta para o Pai, Ele nos puxa. E agora, gente, olha só. O que é que está guardado para nós no céu? Quando chegarmos no céu, Deus não vai mais nos amar olhando para baixo. Deus vai nos amar olhando olho no olho. Deus vai nos elevar por amor ágape. Lembra? Amor ágape só está cuidado, ninguém merece. Mas porque Ele veio e se rebaixou e depois Ele ascendeu, agora no céu nós teremos o amor da Trindade em nós. Lembra da beleza que o Padre falou? Você lá em cima
vai ser sustentado por Deus para conseguir contemplar a beleza dele. E essa beleza vai te envolver de tal forma, pensa assim que a beleza fosse como se fosse o sol. Deus é o sol. Você vai se aproximando do sol e vai também pegando fogo, até que chega uma hora que você vai entrar ali dentro do sol. Você não vai se consumir, você vai continuar sendo quem você é, mas você vai ser semelhante a Ele. Deus vai te levar para o amor ágape. Você vai ser semelhante a Ele, de forma que São Pedro fala assim, que lá no céu, até mesmo os anjos vão se assustar com a sua beleza. Por quê? Porque você vai ser parecido com Ele. O mistério da Santíssima Trindade, então, não é um mistério de Deus lá em cima e a gente... Não, é um mistério também da nossa participação na vida de Deus. E é por isso que a gente não pode ficar rifando aquilo que está prometido para nós agora. Lembra do Silvio Santos, quando tinha o moleque entrava naquela casinha assim, e aí falava assim, você quer trocar um Bombril por um carro? Não, lembra? Você fala assim, ai que burro. Quando a gente troca aquilo que a gente vai ser, o céu, ágape, morar dentro da Trindade, por uma raiva, por uma bebida, por um pecado sexual, nosso anjo está falando assim, olha que burro, olha que burrada, como que pode trocar aquilo que ele vai ser por Bombril? E é por isso que no texto do Evangelho foi dito, aquele que acreditar nesse amor, aquele que acreditar no que você vai ser lá em cima, esse vai ser salvo. Se você entender isso, você vai parar com essa ideia de escola, sabe? Assim, se eu tirar nota 5, eu passo de ano e vou para o céu. Não, gente. Não é assim. Ou você é santo ou não é. Ou você vai e acredita no amor de Deus que Ele tem por você, ou não é. O não pecar não basta para você ir para o céu. O não pecar tem que ser consequência de entender esse amor. Eu amo tanto, eu percebo que Deus me ama tanto, Deus me ama tanto, e eu não quero perder isso, aquilo que está lá para mim, que eu não pego. Olha só, para terminar, Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, se você vivesse até 100 anos, e você nunca mais pecasse, e você vivesse 24 horas rezando, e você nessa sua oração, você levantasse do chão, suasse sangue, seu coração palpitasse, se você amasse 24 horas Jesus, Deus, até o último dia da sua vida, até você viver com 100 anos, não é nada perto do que Ele te ama. Você nunca vai conseguir corresponder ao amor que Ele tem por você. E é isso que você tem que acreditar. Na hora que não dá certo as coisas, na hora que Deus silencia, na hora que eu sofro, na hora de uma enfermidade, Ele me ama. Ele está cuidando de mim. Se eu começo a olhar nessa perspectiva, a sua fé religiosa ela vai mudar. Ela vai deixar de ser farisaica, no sentido assim, ela tem que fazer coisas boas para ganhar bastante ponto positivo para ir para o céu. Não. Ele já me amou. Antes de fazer qualquer coisa, Ele já te ama. Eu só tenho agora que perceber o quanto eu sou amado por Ele. É por isso que São Francisco pega um crucifixo e sai correndo na rua dizendo assim, o amor não é amado. Mesmo que eu ficasse 24 horas adorando, rezando e nunca mais pecando, não é nada perto do que Ele me ama. Creio nos Pai de Deus.